Fala galera, tudo bom? Aqui é o Pedro do canal Bookster, mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar de um livro que eu li e achei sensacional. Também não podia ser menos que isso, né? Vindo do Saramago, que é um dos meus autores favoritos. Mas hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do História do Cerco de Lisboa. Antes de começar só a falar do livro, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para quem não está inscrito, dar um like no vídeo e deixar seu comentário depois. José Saramago é um dos gênios da literatura para mim. Eu acho que é uma honra a gente que pode ler o original, então, né, ser a nossa língua materna, o português, a gente poder ler Saramago no original, porque a escrita dele, na minha opinião, é uma das mais incríveis da literatura. Ele sabe usar o português, sabe brincar com as palavras, brincar com as construções de frases, diálogos, muito bem. Esse daqui eu já li alguns livros do autor, esse eu li antes de viajar para Portugal nesse ano, queria ler um livro, então, do autor, provavelmente de algum outro autor português, mas também que tivesse alguma relação com Lisboa, que era uma das cidades que eu ia visitar. E aí veio logo a dica e indicação de muitos seguidores lá no Instagram do História do Cerco de Lisboa. Do autor eu já li um ensaio sobre a cegueira e O Homem Duplicado, que também são dois livros incríveis que eu gostei muito. O ensaio sobre a cegueira ainda é meu preferido. Mas aqui na História do Cerco de Lisboa, o autor ele vai fazer uma brincadeira muito interessante, até com a ideia de literatura e de criação, né, de uma ficção. Porque ele vai contar a história, ele vai misturar, na verdade, a história de um revisor de textos, então, que trabalha assim há muitos anos em uma editora para revisar textos, que pela primeira vez ele decide fazer uma alteração deliberada num livro que ele está revisando, que conta a história do Cerco de Lisboa, então que foi um episódio que ocorreu no ano de 1147, que foi quando os portugueses tentaram restabelecer o poder em Lisboa, em que foi um episódio da história que os mouros tinham tomado o poder de Lisboa, então eles estavam com seu controle do castelo, e aí os portugueses estavam tentando retomar esse controle. O autor ele faz uma brincadeira, que eu não vou entrar nos detalhes, mas ele acaba mudando deliberadamente uma palavra só na história que ele está revisando, e isso acabaria trazendo consequências para o restante todo da história, não só da história de ficção, como ele está revisando, porque é um livro histórico, mas da própria história real, porque é um fato muito importante que ele alterou e isso traria muitas consequências. E ao mesmo tempo, então, que a gente vai aprendendo também sobre o Cerco de Lisboa, que traz aí um pouco das cruzadas, traz também a história do rei da época, então a gente tem uma viagem aqui no tempo. Ele faz também uma história com o próprio revisor e as relações dele com a editora, quando descobrem o que aconteceu, então ele faz um paralelo, ele conta duas histórias ao mesmo tempo e ficou assim muito legal. Como costuma acontecer com os livros do Saramago, não é uma leitura rápida, a escrita dele é densa, não tem praticamente pontuações no sentido de travessão, o diálogo começa logo depois do outro assim seguido, então você tem que prestar atenção um pouco mais quem está falando, né? Você vê que assim são parágrafos longos, eu aqui cheio das minhas marcações, são parágrafos longos, então não é uma leitura rápida, por isso eu até recomendo você ler esse livro com algum outro livro mais tranquilo, mais fluido ao mesmo tempo, mas foi um livro que eu gostei muito e aí mantém Saramago dentre os meus autores favoritos. Lá em Portugal eu fui conhecer então o castelo e foi muito legal isso, porque né, como eu falo, a gente poder escolher um livro antes de viajar e chegar lá e você se identifica lugares que estão sendo mencionados no livro, você já sabe um pouco, isso é muito interessante. Também mostra um pouco da história do próprio autor, que ele teve a pesquisar esses lugares. Eu também fui na Fundação José Saramago em Lisboa, que foi muito incrível também ver um pouco da história lá de cada obra dele, que são, a maioria delas são muito impactantes e conhecidas. Então fica aqui a dica para quem quiser conhecer um pouco do autor. Na verdade, eu não indicaria esse como um primeiro livro. Para quem ainda não leu Saramago, eu indico o Conto da Ilha Desconhecida, que é um livro bem curtinho, então assim, para você já iniciar, eu acho uma boa ideia. Ou ir pelo Ensaio sobre a Cegueira, que também é um livro, vamos dizer assim, um pouco mais, não confunde tanto histórias. A leitura é um pouco mais fluida. Então fica essa dica, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários qual o livro do autor favorito de vocês, me deem dicas aí pro próximo do Saramago que eu vou ler. Eu já tenho alguns aqui esperando na lista. Mas é isso, espero que tenham gostado da resenha, espero também vocês aqui no próximo vídeo e boas leituras.